Legal, turma? Então estamos aqui no Espaço Mucupija, nosso movimento de cultura Pirituba Jaraguá. Eu sou Paulo Bruck, eu sou oficineiro de violão aqui há 3 anos, esse é o 4º ano que a gente está junto aqui. Sou oficineiro também de violão há 15 anos lá na escola Professor Alípio de Barros. A gente vai falar um pouquinho sobre violão básico. A gente tem aqui no espaço a oficina de violão básico, iniciação, e tem também o violão avançado, que posteriormente o Arthur vai estar passando para vocês. Um detalhezinho, quando a gente fala sobre oficina, isso não vou falar para vocês de uma maneira pejorativa, nem tiração de sarro, nada disso, mas já aconteceu algumas vezes, principalmente com o pessoal um pouquinho mais de idade, que é o meu caso também, que já passei do 5.0, mas assim, uma vez uma senhora me perguntou, pô, oficina, mas o que tem a ver com oficina? É coisa que conserta, que arruma, a pessoa associa muito a isso, é real, uma coisa. Quando a gente fala oficineiro, às vezes a pessoa vem naquela assim, não, é professor e não sei o quê. Eu prefiro o termo oficineiro, A gente tem uma oficina que a gente trabalha com um módulo para 3 meses, então em 12 aulas, no máximo 15 aulas, aí você vai poder estar tocando um violão, pelo menos razoavelmente bem, no quesito do violão popular, tá bom? Então a gente está falando de violão básico, iniciação ao violão. Quando a gente fala quando a gente utiliza esses termos, o que a gente subentende logo de cara, que a pessoa que chegou não tem nenhuma noção ainda, não conhece, a pessoa está interessada no instrumento, mas ainda não teve um contato com ele, ou se teve foi muito pouco. Acontece muito aquilo também, de repente você vai estar olhando aqui para essa aula, a gente vai estar passando esse conhecimento que a gente adquire de várias formas, não necessariamente hoje em dia, principalmente você pode adquirir através da internet e tudo mais, se bem que é sempre preferível você estar ali com a pessoa ali presencialmente, Quando eu digo através da internet, você ter um contato ali por você mesmo, Você vai buscar suas fontes de informação, também é possível estar tocando o instrumento, tá bom? Então vamos começar, vamos falar aqui do violão básico. Quando a gente está falando de violão, obviamente a gente está falando de um instrumento musical, então a gente está falando de música, coisas óbvias, mas que é legal a gente estar passando. Então a gente está falando de notas musicais. Então nem todo mundo tem esse conhecimento, embora seja uma coisa teoricamente corriqueira para todos, mas às vezes a pessoa sabe, eu sei que tem nota dó, sol, já ouvi falar num si, dó, sol, lá, si. Então a gente tem 7 notas, para a gente aqui na nossa música ocidental, a gente vai utilizar aqui essas 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, se eu vou tocar um instrumento musical, preciso saber disso aqui, quando a gente está falando disso, a gente está falando um pouquinho de teoria, e a gente vai pular algumas etapas, porque quando a pessoa pega um instrumento, ela fala assim, pô, já queria sair tocando uma música, mas alguma coisa não tem como a gente fugir, Porque amanhã ou depois você sabe fazer uma nota, você sabe tocar alguma coisa ali, e não sabe o que você está fazendo, e às vezes uma outra música que você pode estar tocando também, utilizando o mesmo andamento, a mesma harmonia, o mesmo campo, está inserido naquilo, mas às vezes a pessoa não sabe, acontece muito com quem é autodidata e tudo mais, Então, 2 teorias, ou 3 no máximo, que a gente vai passar aqui, 2 teoriazinhas que a gente precisa decorar, que também não é um termo legal de estar utilizando, mas a gente vai ter que pelo menos saber associar isso aqui, 7 notas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, certo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, nessa sequência, que agora a gente vai estar chamando de cifras, tudo bem? O que são cifras? São letras do alfabeto, a gente vai estar falando muito popularmente aqui, da maneira mais popular que a gente consiga trocar essa ideia aqui, tá bom? Então letras do alfabeto representando essas notas, tá bom? Então 7 letras aqui, começando do C para o Dó, D para o Ré, E para o Mi, o F para o Fá, que talvez seja a mais prática da gente poder estar decorando aqui, porque é a primeira letra. O G representando o Sol, o A para o Lá e o B para o Si. Então agora, tudo que a gente for tocar em termos de violão, que é o que a gente está aprendendo aqui, nunca mais é muito tempo, mas assim, como eu disse, a gente vai estar falando muito popularmente. A gente não vai ver mais isso aqui, Então você vai pegar na internet, ou vai pegar antigamente se utilizava muito aquelas revistinhas, de cifras e tudo mais. Então você não vai ver escrito assim mais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. A nota não vai aparecer assim, mas ela vai aparecer assim.
Então isso aqui pra gente, essa parte de cima aí não existe mais, tá bom? A gente vai estar utilizando uma apostila, posteriormente a gente vai estar disponibilizando também, qualquer coisa é só entrar em contato comigo, vou deixar o contato aí também do pessoal, tá? Essa apostila aqui é o nosso manual, para quê? Para ter uma sequência em casa. Então a gente procurou elaborar uma apostila resumida, sem perder o foco, né, do que seja uma oficina para esses 3 meses, ou seja, para essas 12 aulas. Então aqui a gente está falando do básico, do que a gente precisa ter de básico para poder estar utilizando o instrumento de uma maneira bacana, né, de uma maneira legal e começar a tocar algumas músicas populares. Então hoje em dia, né, a partir de agora, a gente vai ver isso aqui, ó. Eu vou bater o olho no E, eu não vou ler nota I, eu vou falar, é um Mi. Vou bater o olho no A, eu sei que é um Lá. Bato o olho no F, é um Fá. Aonde tem isso? Essa associação que eu falei para vocês, né? A gente está conversando aqui. C é Dó, D é Ré, E é Mi, o F é Fá, o G é o Sol, o A é o Lá e o B é o Si. Eu preciso ter isso bem vivo na minha mente, porque tudo que eu for, a hora que eu baixar uma música lá no Cifra Clube, ou alguém me dá uma música, vai aparecer lá a letra da música, em cima da letra onde você tem que mudar o acorde, que a gente vai estar aprendendo aqui, e vai estar essas letrinhas em cima e as suas variações. Você vai ver o C com um Mzinho, que é um Dó menor, o F com 7 na frente, um Fá com sétima, e assim por diante que a gente vai estar aprendendo aqui, tá bom? Então o primeiro passo, né, sem ter como fugir disso aqui, é essa associação aqui, né? Tem aqui na apostila, igualzinho que estava escrito ali. Então eu preciso dar uma decorada nessas 7 notas aí, tudo bem? Tá bom? Se eu decorei essas 7 notas, eu sei bater o olho ali no G, eu sei que eu estou falando de um Sol, eu sei bater o olho no B ali, eu sei que eu estou falando de um Si, né? Eu já associei isso, então eu já posso pular para a próxima página, né? Lembra que a oficina, né, ela tem 12 aulas, ela é dinâmica, então como tudo que a gente vai aprender na vida, aliás, é isso que a gente sempre fala, né? Como tudo que a gente for numa novidade, que a gente estiver começando a desenvolver, eu preciso me dedicar. O quanto eu me dedico é o quanto eu desenvolvo, né? Então, quanto mais eu me dedico ao instrumento, se eu realmente me interesso pelo violão, assim como tudo, igual eu falei agora há pouco, eu desenvolvo melhor, né? Então, quanto mais tempo eu puder passar estudando, mais eu pego esse básico rapidinho, né? Falando assim, dessa maneira eu pego ele rapidinho, eu toco as músicas que eu gosto, as músicas populares, eu consigo tocar em várias músicas, aí eu pego o gosto mais ainda no instrumento, eu consigo me aprofundar nele, aprender um violão clássico e aprender a música, talvez eu me interesse pela música erudita e aí por diante, né? Aí é um estudo infinito, né? Eu vou aprender teoria musical e tantas coisas mais. E você já sabe tocar alguma coisa ali, você já tem um gosto maior, certo? Então violão de 6 cordas, que é o que a gente vai estar trabalhando aqui, violão de 6 cordas, tem um de 7, tem um de 12, enfim, você vai ver falar os vários formatos, os vários desenhos de violão, a gente vai estar trabalhando com violão popular, né? Violão simples, de preferência cordas de nylon, para quem está começando ali a iniciação. Se você tem um violão com corda de aço, não tem problema nenhum. Às vezes a pessoa já tem, todo vô, toda avó, já estava lá, a pessoa comprou e tem um violão ali, corda de aço, tudo bem, você vai utilizar, vai treinar do mesmo jeito, mesma coisa, tá bom? Mas aqui a gente falando 6 cordas, de preferência corda de nylon, né? Estudando o violão de 6 cordas. O que eu preciso saber um pouquinho mais aqui nessa parte teórica? Então eu aprendi o que cada cifra representa, que nota que cada letrinha dessa aqui é, né? Já passei disso aqui, já sei. Agora eu começo a conhecer meu instrumento. No violão, né? No violão aqui a gente vai contar as cordas de baixo para cima. Como assim contar as cordas? 6 cordas. Minha primeira cordinha é a mais aguda, né? Ou seja, a mizinha, a gente vai estar falando disso. A segunda é um Si. Terceira corda, eu estou contando de baixo para cima, eu já vou pegar o instrumento lá para a gente ver na prática. Isso aí, a quarta corda um Ré, a quinta corda um Lá e a sexta corda um Mi. Então eu tenho 2 Mis, um Lá, um Ré, um Sol e um Si. Por que isso é importante? Porque é a partir disso que a gente vai aprender a descobrir todas as notas no braço do violão e como que a gente faz uma questão de um sustenido, como que você consegue um acorde
meio tom acima, meio tom abaixo, enfim. Isso é importante que a gente conheça também, o nome das cordas soltas, né? Ou seja, o que são as cordas soltas? Vou pegar o instrumento aqui, o violão. Certo? Quando a gente fala corda solta, você pegou o violão agora, né? Na sua mão, você não teve nenhum contato. O que é isso, corda solta? Que eu não prenda nenhuma nota aqui, ó, que eu não faça, que eu não esteja fazendo nenhum acorde, né? Eu não estou fazendo nenhum acorde e também não estou tocando nenhuma escala. Eu não estou tocando nada, eu estou assim, ó. Né? Ou seja, eu estou tocando a corda solta, só ela, só a corda. Seis cordas. Então, o que eu quero dizer aqui que a gente está falando, que a gente vai contar elas? A minha primeira corda, sempre que eu falar a primeira corda, eu estou falando desse mizinho aqui, ó, ali na lousa ali, né? Então a primeira corda está na apostila também, né? Tudo que a gente comentar, falar aqui e explicar aqui tem nessa apostila aí que a gente vai estar disponibilizando, tá bom? Então minha primeira corda aqui um mizinho, segunda corda subindo um si, a terceira corda um sol, e a quarta corda um ré, um lá, né, na minha quinta corda e no mi. Lembra sempre que a gente está falando, aí vai ter outras maneiras, aí é o que eu falei, tem violão com mais cordas, depois que a gente estiver falando de afinação, existem vários tipos de afinações. A gente está falando sempre, né, quando alguém pensar alguma coisa, mas isso eu já sei, a gente está falando sempre do básico, da iniciação, para que você em pouco tempo consiga estar tocando aí algumas músicas populares, tá bom? Esse é o objetivo dessa oficina, né? A gente quer, sem atropelar, sem passar por cima de nada, mas assim, fazer em um tempo mais curto possível, com que isso seja possível, né? De você tá tocando algumas músicas populares, é o que eu estava falando. Algumas pessoas até já tocam de ouvido, mas nunca tiveram a oportunidade de entender, assim. E às vezes uma coisa simples, né? Você consegue tocar 50 músicas aí, ou mais, né? Uma infinidade de músicas, tá bom? Então essas duas coisas são importantíssimas no nosso modo de entender. Quando eu falo nosso modo, quando a gente bolou essa apostila, tentou montar essa oficina, eu, o Arthur, o Steven, o pessoal que trabalha com a gente aqui, o Vitor, né? O Wilson, o pessoal que a gente trabalha com essas oficinas há vários anos nesse sentido, tá bom? Então assim, no nosso modo de entender isso aqui, essas duas teorias são importantíssimas, que você saiba o que cada letra representa e o nome das cordas soltas, né? Literalmente aqui soltas. Aqui você percebe que já está aparecendo em formato cifrado. Então quando eu tenho o meu Ezinho minúsculo aqui, eu estou falando da minha primeira corda, que é a mais aguda, a mizinha, e um E maiúsculo aqui representando a corda forte aqui, a corda grossa aqui, a mizona, tá bom? E aí, visto isso, dito isso, a gente parte para a primeira parte prática. O que é a prática? Agora a gente vai fazer a parte prática da viola, ou seja, a gente vai começar efetivamente mexer no violão, né? Então mesmo sem o violão estar afinado ainda, você vai pegar seu violão, não está afinado, tudo bem, mas o que a gente vai passar agora, o que eu vou passar agora, é um exercício que é para a vida inteira, a gente vai ter que fazer ele a vida inteira. Falar uma coisa, né? Assim, a gente chegou à conclusão que seria legal utilizar uma palheta. Geralmente a palheta é utilizada para guitarra elétrica, né? Não que seja uma regra, nem que tenha que ser isso ou tenha que ser aquilo. Geralmente a gente vai falar do violão, né? A pessoa vai estar dedilhando, a pessoa vai utilizar os dedos aqui, né? Vai estar tocando sem a palheta. Aí a gente definiu que seria legal se pudesse utilizar uma palheta, né, de toque aqui na mão direita para os destros, na mão esquerda, claro, para os canhotos, e estivesse utilizando uma palheta de 1.0, de 1 milímetro, ou outra palheta, aquela que você se adapte melhor, principalmente a criançada, né, o pessoal mais jovenzinho. A gente percebeu que tinha dificuldade na criação aqui do exercício, e o que acontecia? Tinha dificuldade também no dedinho aqui da mão direita, que criava-se bolhas e tudo mais. Aí a criança, está machucando minha mão. Então, foi uma das coisas que levou
a conclusão de que seria legal estar utilizando uma palheta. Não é obrigatório, não é que tem que ser. Ah não, se eu não tiver a palheta, eu não quero. É uma recomendação, seria legal que a gente utilizasse. Aqui a gente vai estar falando em cima do exercício praticado com a palheta, tá bom? Então eu vou mostrar aqui o primeiro exercício. Esse exercício é para a vida inteira, tá certo? Por que para a vida inteira? O que a gente quer dizer quando o exercício é para a vida inteira? Exercício que serve para aquecimento, abertura de dedos. O nome correto dele é pizzicato, né? Uma palavra italiana, tá bom? A gente vai ouvir muito essas palavras italianas na questão musical, né? Então a gente moderato, andante, pizzicato e outras mais. A própria escala, quando a gente está falando de escala, derivaria do termo italiano, seria uma escada, né? A gente estaria falando de escada, a gente vai estar falando disso também, como que você faz para estar subindo ou descendo essa escada, que é a escala musical, tá bom? Então a gente vai estar mostrando esse primeiro exercício. A gente vai chamar popularmente de aranha, o exercício da aranha, vai parecer uma aranha tecendo a teia, qualquer coisa assim, alguém me falou uma vez, e a gente vai trabalhar, faz o exercício da aranha aí, o que isso quer dizer? Então vamos lá, pega o meu violão. Tudo que eu estou mostrando aqui, né, eu sou destro, então é só inverter, tem na apostila também falando, né, então se você é canhoto, vai tocar o violão do outro lado aqui, né, tudo bem. Algumas pessoas apenas invertem o instrumento, outros não, já teve aluno aqui que ele toca, ele é canhoto, o Dudu aqui, um dos primeiros alunos, e toca como destro, como canhoto, enfim. Tá bom? Tudo que eu falar, mão direita para o destro, mão canhoto para o esquerdo, tá bom? Mão esquerda para o canhoto, tá bom? Vamos lá então. Peguei meu violão, curvatura do violão aqui. Se fosse violão clássico, ou se a gente fosse tocar em orquestra, provavelmente você teria um apoio de pé aqui e você tocaria para cá, né? A gente traria esse violão para cá, assim, muito provavelmente. Aqui a gente vai, como eu disse, vamos utilizar ele da maneira mais popular possível. Curvatura aqui, tá bom? Na minha perna direita, se eu quiser ter um apoio de pé, achar que é melhor aqui, coloca lá um bloco, um tijolo, umas revistas. O importante é se sentir confortável, tá bom? E aí algumas regrinhas de postura que é interessante a gente ter para poder ter um desempenho, um treinamento melhor. Cada palito desse aqui, ó, que divide o braço do meu violão, são as trastes. Apesar de não ser eu, quando a minha esposa briga comigo e fala seu traste, não é isso, mas o nome é traste também. Tá bom? Isso aqui são as trastes que dividem aqui o braço do violão, certo? Peguei ele, encaixei aqui, ó, tô de uma maneira confortável, encostei, principalmente a criançada, né, tem aquela tendência de ficar curvada. Cuidado com isso, né? Questão de coluna, questão de postura, tudo isso envolve. Questão da digitação, mesma coisa que se eu estivesse digitando aí um teclado de computador, então quem tem tendinite, artrite, essas doenças ditas ocupacionais também, toma muito cuidado, né? Ver aí direitinho, porque você vai usar muito as articulações aqui, né? Os tendões, então tem que estar atento a isso, tá bom? Vamos lá, peguei o violão, palhetinha na mão direita, tá certo? Entre o indicador e o polegar, tá aqui. Ó, meu braço, ele não fica colado no corpo e nem em cima da minha perna aqui. A gente tem uma tendência a fazer isso, né? A querer ficar confortável aqui. Você traz o violão e quando você vê, você tá quase lá no chão, ou fazendo assim, né? Tocando meio que... Não, se você vai fazer o exercício corretamente, postura, né? A questão de coerência, até para concentração, é interessante que se faça isso da maneira correta. Meu braço não cola no corpo aqui, eu afasto ele. Não é de uma maneira tensa, eu não fico com o braço duro assim, tá bom? É de uma maneira leve. Soltei ele aqui, não estou com ele colado, é uma tendência. Você vai ver a maioria das pessoas fazendo isso para tocar o violão, né? E deixar o violão te levar. Não, soltou. Seu polegar geralmente vai acompanhar seu dedo 2, ele tem que estar na direção. Então, se você correu a mão aqui, ele vem junto, ó, na direção do dedo 2. Na metade do braço, o polegar apoia, ele nunca passa aqui. Outra tendência normal que a gente vai ver, até alguns músicos profissionais, mas aí tudo bem, o cara já está tocando lá e cada um, mas não é o ideal para a gente ter essa postura. No meio do braço do violão, acompanhando o meu dedo 2, um dedo para cada casa, pontinha do dedo.
As moças aí com a unha mais comprida, cuidado, né? Já vi moça quebrar a unha, porque enrosca às vezes aqui, né? Nessa primeira fase de exercícios, né? Então cuidado. Eu vou fazer o exercício, eu vou tocar minha primeira nota aqui, um Fá. Ó, a palheta ela fica bem na boca do violão aqui, eu toco minha nota aqui. Eu não vou usar a palheta, se é o caso de não querer usar a palheta, seria recomendável nesse primeiro instante, tá bom? Tem dado muito certo com a gente. Aí eu uso meu dedão aqui, o polegar da mão direita para fazer. Aí eu toco para baixo com o polegar e para cima eu puxo com o indicador. Por quê? Eu preciso começar a acostumar minha mão com essa movimentação. Então para uma pessoa que nunca pegou no instrumento, né, ela vai ter dificuldade. Parece que é simples, mas não é tão simples, né? Porque você vai ter que movimentar a mão esquerda, claro, e a direita que vai te dar o ritmo, né? Que vai te dar todo o punch, toda a pegada do ritmo da música, tá bom? Então a gente já tem que começar a movimentar os punhos aqui, tá bom? Então vamos lá. Tô aqui, ó, a postura, eu não faço assim nem assim. Eu trago o violão para mim, nessa postura, ponta do dedo, eu vou palhetar uma para baixo, tá bom? Esse violão tá trastejando um pouquinho, tá bom? Mas normal, muitos violões estarão trastejando nesse primeiro momento aí, a gente vai ver muito isso. Tá bom? O que é trastejar? A gente vai ver para frente também. Tem a ver, claro, com a traste aqui, mas o exercício, que é o mais importante. Se o violão está afinado ou não, como eu falei há pouco, não é importante, por enquanto, por hora. Fiz aqui, toquei a minha primeira nota para baixo, tiro esse dedo 1, coloco o dedo 2 aqui, ó, uma para cima. Tiro ele e coloco o 3. Estou fazendo isso aqui, ó. O que eu estou fazendo? Estou exercitando, estou movimentando. Se eu vou tocar o violão, claro, eu preciso dessa movimentação. Preciso de mobilidade nos meus dedos aqui. E nesse primeiro instante, você vai perceber, muitos perceberão, que o dedo vai ficar aqui, ó, vai estar tudo muito juntinho, você não vai ter essa articulação tão aberta assim, tá bom? Então o exercício é para isso e para aquecimento para a vida toda. O artista lá que você mais gosta, o guitarrista, o baixista, o violonista, o violeiro, tenho certeza que ele dá uma aquecida antes de entrar numa apresentação, antes de pegar o instrumento dele, tá bom? Então isso é importantíssimo. Você vai fazer isso aqui, ó. E eu mudo de corda. Ó, corda por corda. Então comecei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Você vai ver lá na apostila que tem esse exercício, no pizzicato aí, exercício de 1, 2, 3, 4. Eu estou movimentando minha mão. As duas mãos aqui. Terminei aqui, eu ando uma casa com cada dedo e começo aqui, ó. Vou fazer de baixo para cima. Sem pressa. O que é importante aqui? Que eu ouça bem a nota e tenha preocupação com essa correção de postura. Tá bom? A postura aqui. E isso aqui eu vou fazer no braço do violão inteiro, tá bom? Aqueles que tem aquele violão cavado aqui, dá para usar tudo, né? O braço todo. Esse aqui dá também, mas é com o tempo. Então faz até aqui, ó, até chegar no tampo aqui na caixa de ressonância do violão, tá bom? Aí vai, mas eu não posso fazer barulho, tá fora de hora, eu chego do serviço, já não dá mais. Não é desculpa. Se você colocar um lacinho desse de cabelo aqui, amarrar um pano aqui, ó, não vai sair o som, tá bom? Você vai abafar as cordas e você consegue fazer, ó. Puxa, eu tô vendo isso aí agora, mas eu não tenho violão ainda, mas eu tenho intenção de comprar um, ou primeiro eu queria conhecer a oficina para... e será que eu já consigo ir desenvolvendo aqui meus dedos? Consegue. Ó, você tá lá, você tá no ponto do ônibus, no trem, no metrô, lá esperando o trem e o metrô. Vão achar que a gente é doido, né? Mas você tá lá, ó, esse seu braço direito serve como braço do violão, tá bom? Eu tô aqui, ó, faço o mesmo posicionamento. Eu finjo que as cordas estão aqui, concentro e tô movimentando minha mão. Que é o que eu mais vou precisar para tocar o violão, que eu tenha mobilidade nos dedos, tá bom? Eu tô aqui, tô fazendo, né? Sabe aquele cara lá que você vê, por exemplo, no metrô? Às vezes você vê o cara com fone de ouvido e o cara tá lá.
né? Você já viu? Já viu aqueles caras assim? O cara tá lá no metrô, tá no ônibus, fala, o cara é louco. Não, ele tá treinando, é o tempo que ele tem ali. Ele tá treinando bateria, tá bom? E aqui a mesma coisa, tá bom? Esse exercício é importantíssimo. Um móvel, você pode fazer um posicionamento de aranha aqui, ó, com os dedos o mais aberto possível que você consiga, com essa curvatura, não é assim, não é desse jeito aqui, ó, nem assim. É sempre lembrando de ter leveza na movimentação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Esse é o nosso primeiro exercício. Um exercício que vai valer para a vida toda. Depois a gente vai ter que fazer escalas, né, pentatônicas. Para ter essa movimentação, a gente precisa do treino. Foi o que foi falado no início, tá bom? Na próxima aula a gente já vai começar a falar aí sobre acordes maiores e menores. A gente vai estar vendo os maiores, os menores e os maiores com sétima. Com esses 21 acordes a gente toca uma infinidade de músicas populares e outras até, tá bom? As mais comuns, as mais pops. E é isso, tá bom? Na próxima aula a gente vai estar trabalhando com isso aí. Falou? Então, até já!